Olá, meus amigos. Hoje um dia mais descontraído, não estou de social, muito pelo contrário, estou com uma camiseta aqui de um dos filósofos que eu mais gosto, Friedrich Nietzsche. Um dos caras que me motivaram a colocar o nome desse canal de filosofia de mercado. Gosto muito da escola filosófica alemã. E hoje, nesse clima descontraído, a gente vai entender o porquê que o Bitcoin não sobe e o que seria esse muro de 2 bilhões de dólares que está segurando o Bitcoin. Essa aula é atemporal. Então vamos lá para mais uma aula. Olá, pessoal. Vamos começar, tá? O que me motivou a fazer essa aula é por causa dessa notícia aqui. Eu até comentei nos vídeos de análise dessa semana em relação a essa matéria, tá? Essa matéria ela é muito interessante porque ela fala de uma potencial liquidação, desculpa, de 2 bilhões de dólares de ordens a descoberto na região dos 74 mil. Essa matéria aqui assustou muita gente, mas vocês vão ver que é uma matéria que, apesar de assustar pelo valor de 2 bilhões e pela região, ela não é tão má assim para quem entende de mercado como nós. E eu vou destrinchar toda essa matéria e vamos destrinchar ela no gráfico, que é onde tudo muda, é onde teoria nenhuma sobrevive. Nenhuma teoria sobrevive à prova, é o que a gente vai ver hoje. Os dois pontos principais que a gente tem que pegar é, primeiro, a região dos 74 mil, né? Dos 74 mil dólares. Quando a gente analisa o gráfico, né, eu até coloquei esse muro aqui, né, eu chamei ele de muro, né, eu coloquei esse retângulo aqui, que ele começa na casa dos 74 mil, ele vai até os 76 mil, exatamente para a gente ver qual seria a região, mas o que realmente é relevante nesse ponto é os 74 mil, que seria a base desse retângulo, tá? Para quem já acompanha Bitcoin, para quem sabe, a máxima histórica do Bitcoin foi 73.777. Ou seja, a máxima histórica para que o mercado rompa a máxima história, para que o Bitcoin atinja a máxima histórica, a gente só precisa de que ele bata 73.778. Mas por que as ordens nos 74 mil? É aí que a gente começa a se aprofundar um pouco nesse estudo. Quando a gente analisa o mercado, a gente vai entender que regiões de muita oferta, tanto de compra quanto de venda, são regiões de números redondos, né? Por isso que é mencionada essa região dos 74. Pô, Vinícius, mas isso daqui se aplica a qualquer região de mercado? Isso daqui se aplica a qualquer região. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos começar. Vamos colocar qualquer número aleatório aqui de coordenadas. Vamos colocar na região dos 70 mil, vai. 70 mil aqui. Vamos colocar 70 mil aqui. Eu garanto para vocês, essa região, por ser uma região de número redondo, é uma região que o mercado sofreu muito. Olha só, 74 mil. Olha só o que o preço fez. O preço ficou nessa região, escapou dessa região. Quando ele voltou exatamente nessa mesma região. Isso tudo por quê? É mágica? É alguma coisa? Não é isso, gente. É porque o mercado ele é movido por pessoas. A oferta e demanda dentro do mercado nada mais é do que a vontade de pessoas comprarem e a vontade de pessoas venderem, certo? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer a vontade humana. Né? Quando a gente analisa o mercado, pensa aí você agora, pense um número aleatório. Imagina um salário que você queira ganhar daqui 5 anos. Imagina o quanto você quer ter de patrimônio daqui 10, 20 anos. Eu imagino que você pensou em algum número redondo. 1 milhão, 800 mil, 100 mil, 150 mil. Você nunca pensa 73.777 como o Bitcoin chegou. Isso é um padrão humano. Nós tendemos a arredondar números, né? E por mais que o mercado ele seja feito não só de pessoas, mas de algoritmos, né? Como muitos sabem, muitas das instituições operam o mercado por meio de algoritmos. Esses algoritmos são programados e configurados por seres humanos. Então, ainda que eles sejam robôs, ainda que eles sejam máquinas, lá na sua essência eles levam essa natureza humana. Então, é normal para o mercado ele entender que regiões de número redondas são regiões interessantes do gráfico, são regiões interessantes que são regiões em que ali é possível você comprar e vender em maior quantidade. Por isso que regiões de número redondo tendem a ser suportes e resistências mais fortes. Vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar um número aleatório aqui, tá? Vamos pegar, sei lá, região de 60 mil. 6.060. 6, 1, 2, 3, 4 zeros. Vamos ver onde é que tá.
Ó, região de 60 mil. Ó, você vê que o preço aqui, ainda que não tenha sido dessa vez, mas olha só, o preço ele veio buscar aqui, ó, essa região de 70 mil. Olha quantas vezes ele simplesmente tocou aqui, voltou a subir, ele voltou e tocou a subir. Esse fundo aqui, ó, tá na casa dos 52. Eu tenho certeza que ele fez fundo aqui na região dos 70 mil. Isso mostra como a natureza humana, ela se faz presente no mercado também, sabe? Olha, 70 mil, olha isso, olha que coisa linda. Ó, ele veio buscar essa região, ele não segurou e ele foi embora. Por que então que essas ordens estão na casa de 74 mil? Novamente, topo histórico em 73.777. O ser humano arredonda, o algoritmo, por ter natureza humana, arredonda também. Então, onde é que nós vamos colocar nossa ordem? Isso é em 74 mil. 74 mil a gente sai vendendo, é exatamente como o mercado pensa. Vamos continuar destrinchando essa matéria para a gente entender, tá? Um outro ponto muito interessante da matéria é ordens à descoberta, tá? Esse é um outro ponto para que a gente entenda tudo isso. O que seria uma ordem à descoberta? Vamos primeiro entender como é que uma ordem inicia e como é que uma ordem termina, tá? Quando eu começo a operar, o que eu faço? Vamos falar de uma operação tradicional. Eu inicio a minha operação comprando um ativo e vendendo esse ativo. Como eu tinha comprado esse ativo anteriormente, quando eu realizo essa venda de liquidação da compra, essa venda se chama venda a coberto. Por que a coberto? A coberto por uma garantia. Qual é a garantia? Eu estou vendendo algo e eu já tenho esse algo. O que eu já tenho? Aquilo que eu comprei anteriormente. Quando a gente compra Bitcoin, para quem comprou Bitcoin a $1 e está vendendo agora nos 74 mil, ele está fazendo uma venda coberta na região de 74 mil. Ou seja, é uma venda que não implica em novas compras. Já quando a gente analisa a venda descoberta, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a venda descoberto, ela é uma venda onde ela se inicia com uma venda, e para você liquidar essa operação, você vai ter que comprar esse ativo. E para comprar esse ativo, você vai no mercado comprar. Venda descoberto, tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, isso daqui vai ser atemporal, tá? A gente tá falando na região de 74 mil, mas hora que a gente atingir um novo topo histórico, que vai ser nos 94 mil, não sei, pela análise que a gente tem feito, ou nos 100 mil, que é um pouquinho para cima, você pode ter certeza. Vai ter uma outra matéria sobre os 100 mil, vai ter outras pessoas falando sobre ordens a descoberto em 100 mil, e esse vídeo vocês podem rever ele lá, que o conceito vai ser o mesmo e vai ser utilizável para vocês no resto da vida de vocês. Por que eu tô falando que vai ser utilizável pro resto da vida de vocês? Porque a venda descoberto no mercado de renda variável, ela tem mais de 420 anos. Lá na crise das tulipas, lá com as navegações, lá com as primeiras empresas de capital aberto, já era instituído a venda descoberta, ou seja, eu vender algo que eu não tenho. Vamos voltar para aquilo que eu estava falando. Por que isso daqui é interessante? Porque no 74 mil tem pessoas com venda descoberto, 2 bilhões de venda descoberto. O que quer dizer? Se o preço chegar nesses 74 mil que ele vai chegar, por que ele vai chegar? Porque está mais do que ativado as compras. Quando a gente analisa o gráfico mensal, a gente vê que ativou a compra aqui, a tendência é que o Bitcoin continue subindo. Então, ele vai chegar novamente nessa região de 74 mil, só que quando ele chegar lá, ele vai ter o quê? Exatamente essas vendas a descoberto em 74 mil. Então, o que quer dizer? A hora que o preço atingir ali, vai ter um monte de vendas 74 mil. O que o Bitcoin precisa fazer para ele subir? Ele simplesmente vai ter que eliminar todas as 2 bilhões de ordens de venda no 74 mil. Ou seja, todo mundo que espera que o Bitcoin suba vai ter que comprar. Vai ser aquela guerra de oferta e demanda que a gente ouve tanto falar na teoria, a gente vai estar vendo na prática. Por quê? Porque na região de 74 mil pontos vai ter os 2 bilhões de ordens. Depois que essas ordens foram todas liquidadas... Ah, Vinícius, mas isso vai acontecer de forma rápida? Eu não sei. Isso vai acontecer em 1 dia, 2 dias? Será que o mercado vai vir aqui pelo gráfico diário, né? Será que o mercado vai vir aqui, vai recuar, vai vir de novo, vai recuar? Eu não sei, eu só sei que ele precisa liquidar essas 72 mil, esses 2 bilhões de ordens. Mas o que vai acontecer? Como é uma venda descoberta, depois que o mercado eliminar esses 2 bilhões de ordens, o que vai acontecer? O cara que estava vendido a descoberto, ele está pendurado. Ele está pendurado por quê? Porque o mercado já consumiu aquela região.
O preço ele já tá ali acima, já tá em 74,100, 74,1. Esse cara ele vai começar a ficar desesperado e pensar, pô, a minha ideia, que era de vender no 74 para ver, sei lá, o Bitcoin chegar no 70, tá sendo frustrada. Eu vou ter que fechar a minha operação. Como é que esse cara fecha essa operação, já que ela é descoberta? Ele vai ter que comprar esse ativo. Então, quando ele comprar esse ativo, ele vai automaticamente empurrar o mercado para cima. Ou seja, esses 2 bilhões de ordens a 74 mil, depois que elas forem liquidadas, elas vão ser 2 bilhões de ordens contrárias, o que vai impulsionar o Bitcoin ainda mais. Olha que fantástico isso. Então, a matéria ela tende a induzir a gente a uma descrença, mas não. Se a gente analisar de forma mais objetiva e mais real o que pode acontecer, isso daqui é muito bom. Claro, desde que o Bitcoin consuma, desde que o mercado consuma esses 2 bilhões de dólares, mas ele vai consumir, porque nós temos BlackRock, nós temos Fidelity, nós temos muito mais de 2 bilhões de dólares na mão desses fundos. Esses fundos querem que o Bitcoin suba também. E tem uma outra coisa interessante, tá? Quando a gente analisa a região de 74, eu vou voltar para o semanal, quando a gente analisa a região dos 74 mil, esses 2 bilhões de ordens aqui, não são ordens qualquer. Não é o cara que começou a investir Bitcoin, em Bitcoin agora que tá ali pendurado. Ele é um investidor um pouco mais qualificado, ele é um cara que sabe um pouco mais de mercado. O que quer dizer? Quando esse cara vê que as ordens dele, as ordens do book, os 2 bilhões de ordens foram eliminadas, o que ele vai fazer? Ele vai ter que estopar, mas ele sabe que agora o mercado ele vai subir ainda mais. Ou seja, esse cara que às vezes ele vendeu 1 milhão de dólares, quando ele vê que não vai ter mais jeito, que o Bitcoin vai subir porque ele já está acima de 74 mil, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar as ordens dele de 1 milhão, mas ele sabe que ele quer pegar alta. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai investir mais 1 bilhão, ou seja, esse 1 milhão, 1 bilhão não, 1 milhão, desculpa, esse 1 milhão que ele vendeu, depois ele vai ter que comprar 1 milhão para liquidar a ordem de venda e mais 1 milhão para ele pegar a pernada de alta que vem. Então, amigos, essa matéria é sensacional. Pra gente que espera que o Bitcoin suba, e é novamente o que eu tô falando pra vocês, venda descoberta acontece há 400 anos. Se o YouTube resistir, se o meu vídeo resistir, se ele ficar pra eternidade, vocês pegarem esse vídeo daqui 100 anos no mercado de renda variável, vocês vão estar vendo a mesma situação. O conselho que eu tô dando pra vocês é um conselho que ninguém dá. Por que ninguém dá? Porque muita gente não sabe interpretar o mercado da forma como ele deve ser. O conteúdo que eu tô dando aqui de graça, ele é um conteúdo que tesourarias, eu não tô falando de gente que vende curso em YouTube, tesouraria, eles cobram para fazer workshops para falar essas coisas. Entendeu? 74 mil, essa ordem de 2 bilhões, ela tende a ser muito boa pro Bitcoin, pessoal. Não se assustem com essa matéria, a tendência é subir. Se eliminar essas ordens, esses 2 bilhões vão virar 4 bilhões positivo, fora todo mundo que vai entrar, fora BlackRock, fora Fidelity, fora todo mundo. Sabe, esse muro aqui, essa região aqui de 74, esse muro de 2 bilhões de ordens, ele vai ser quebrado, basta que o mercado consuma. E vai ser um bull run maravilhoso. Por que vai ser? Porque rompendo essa região aqui, isso daqui nada mais é do que um grande pivô, tá? Isso daqui é um grande pivô. Vamos pegar esse pivô daqui, né? Aqui a cabeça do pivô. Depois que isso aqui romper, a gente pode espelhar isso daqui lá para os 97 mil dólares, que é onde a gente espera. Quiçá 100 mil dólares ele vai, no mínimo. Então, pessoal, vamos pensar positivo porque tem tudo para dar bom. O Bitcoin tem tudo para atingir novas máximas históricas. A aula de hoje é que nem eu tô falando, galera, guardem isso aqui, compartilhem com seus amigos. Se você tá gostando da aula, curta, deixe nos comentários porque isso daqui é valioso. Eu duvido que o guru que você segue, ele tá falando isso daí para você. Eu vou mais longe, quiçá ele sabe interpretar o mercado dessa forma, sabe? Isso é muito interessante, isso é muito bom. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam em nosso canal. Você que tem um amigo que leu essa matéria, que ficou triste, que comprou Bitcoin agora no topo, que tá triste. Claro que comprar no topo não era a melhor escolha, mas que tá triste, que tá achando que não vai subir. Galera, se passar dos 74 mil, tudo é moon, como gostam os gringos, né? Como os gringos dizem, tudo é moon pra lua. Bitcoin vai pra lua. É 100 mil dólares, se Deus quiser. E a gente vai estar lá comemorando. Eu vou estar fazendo vídeo aqui também pra gente comemorar.
Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me desculpem ter me exaltado um pouco, mas é porque são matérias que vêm para tirar a gente do mercado, para que faça com que a gente interprete de outra forma, só que não dá, pessoal. Não dá. Continua seguindo o nosso canal, vem mais dicas. Eu vou estar fazendo um outro vídeo também sobre uma outra matéria extremamente interessante. E é isso, pessoal. Por gentileza, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho aí, porque a gente faz vídeos diários. Eu não fiz vídeo ontem, mas daqui pra frente é só vídeo, tá? E esse lance de venda descoberta, quando a gente falar mais sobre derivativos, eu vou estar falando mais, tanto de mercado nacional quanto de criptoativos também, tá? É um excelente local para compra de derivativos também. Eu prometo que ao longo dessa semana eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, tá bom? Mas galera, 74 mil, se passar, é tudo moon. Esses 2 bilhões eles vão virar 6 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões, 50 bilhões em prol do bull run que a gente espera. Ah, Vinícius, mas quando é que isso vai acontecer? Eu não sei, cara. Não sei. Terça-feira agora tem eleição do Trump. E aí, o que será que vai acontecer? Não sei. Ó, eu vou até colocar isso aqui no link sobre a história do short selling, né, da venda descoberta, que é muito interessante. Tem os casos aqui do... Eu tava procurando para saber quando começou a venda descoberta, olha. No século XVII, cara. Na crise das tulipas, o pessoal já vendia descoberto. E você aí achando que não vai dar bom. Esse vídeo aqui é pra eternidade. Daqui 100 anos vocês podem consultar esse vídeo, podem ver essa filosofia que está sendo despejada, porque ela vai ser válida, tá? Quando a gente analisa o polymarket, tá? Rapidinho. Quem sabe não é o Trump que vai despertar, que vai fazer essas 2 bilhões de ordens serem eliminadas, tá? Eu já vou finalizar o vídeo, pessoal, porque tá ficando um pouquinho longo, tá? Mas, ó, quem sabe não é aqui, ó. Quem sabe não é terça que vem que essas 2 bilhões de ordens vão ser eliminadas, tá? Donald Trump ainda tá... Olha, diminuiu bastante, né, a diferença do Trump pra Kamala Harris, mas o Donald Trump continua na frente, né? A gente sabe que o Donald Trump, ele é pró-mercado, né? Acho que todo mundo que é do mercado cripto espere que não só o Trump, mas que os republicanos, de modo geral, ganhem essa eleição. Quando a gente analisa o balance of power, a gente vê que tende a dar republicano na cadeira presidencial, na cadeira do Senado e na cadeira do House, que seria a Câmara dos Deputados americanos. Então é isso, pessoal. A aula de hoje é essa, tá? Fé e esperança, porque depois dos 74 mil é to the moon. Look at him, my friend. É to the moon. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.